Estamos vivendo aí um momento bastante difícil, principalmente no setor do emprego, no setor de trabalho. Em Ponta Grossa, o principal empregador da cidade é a prefeitura. E os funcionários da prefeitura, são quase 10 mil, são representados pelo Sindicato dos Servidores. Embora haja estabilidade, nem por isso os desafios são menores para essa categoria. Para falar sobre todos esses desafios dos trabalhadores, eu recebo o Roberto Ferencovski, que é o presidente do Sindicato dos Servidores. Roberto, prazer te receber, seja bem-vindo. Obrigado, Ana, obrigado pelo espaço, por esse momento de falar não só aos servidores municipais, mas a todos os trabalhadores do município de Ponta Grossa. É porque tem algumas coisas, né, Roberto, porque a única diferença do servidor público da prefeitura para os outros setores é que ele só é admitido por concurso público ou cargo comissionado, eu digo servidor de carreira, sim, né? Sim, servidores concursados. Só é admitido por concurso público e não pode ser demitido sem justa causa, né? Exato, essa é a grande diferença, né? E muitos falam assim, não, mas o servidor público tem a estabilidade, tem a garantia, não pode ser mandado embora. Ele não pode com ressalvas. O processo para mandar um servidor embora é diferenciado que na iniciativa privada, mas ele pode sim, ele tem um processo disciplinar, responder ao processo administrativo e pode sim ser demitido. Mas sim, ele tem estabilidade, né, por força de lei, da Constituição, então essa é a grande diferencial dos servidores. Mas neste momento, né, em que se trata da pandemia, a preocupação do servidor municipal com relação aos demais é praticamente o mesmo. Exatamente, que você tem diversas situações que são novidade para todo mundo, né? Novidade para o gestor, é novidade para o trabalhador. E eu vejo uma diferença do setor público que é bastante curiosa nessa relação trabalhador-patrão, porque na iniciativa privada, o trabalhador pode ser mandado embora e o patrão não muda. No caso dos servidores públicos, eu também sou servidora de carreira, é o nosso patrão que muda, né? A cada 4 ou 8 anos é o nosso patrão que... tem uma rotatividade do empregador e não do servidor, do trabalhador, né? Então, realmente é um diferencial, é bem pensado, né? E é por isso que existe essa estabilidade, Roberto, para que esse servidor público não fique à mercê da vontade política do administrador? Sim, porque se nós não tivéssemos a questão da estabilidade, vamos pegar numa época de reeleição, um candidato a prefeito que está, né, com o mandato. Se os servidores não optassem pelo partido político ou votar nele, se poderia ter represálias com relação, ou mesmo durante o mandato do prefeito, se o servidor não fizesse alguma política, seja uma política de fiscalização, alvará, inspetor sanitário, não atuasse conforme a vontade do prefeito ou conforme a vontade do secretário, ele poderia sim ser afastado, ser demitido por uma questão política. De repente, proteger um ou outro setor, no caso da fiscalização, e assim por diante. Um professor que está em sala de aula, ele pode atuar conforme a diretriz ali da educação, a LDB ou da secretaria, mas ele tem todo o direito de atuar conforme ele deve seguir. Sendo um patrão que possa mandar embora. Então, se ele não seguir as normas ou orientação do prefeito ou da secretária, ele poderia ser afastado. Então, para preservar o direito do trabalhador de desempenhar sua função conforme é o contrato de trabalho, né? Conforme o que ele desempenha, né? E a gente vê, né, alguns momentos de muita crítica aos servidores públicos, que o servidor público é privilegiado, etc, etc. Tem muito funcionário, etc. Nós temos na Prefeitura de Ponta Grossa 9.500, quase 9.500 funcionários. Sim, contando com os comissionados. Então, contando com os comissionados. Só servidores efetivos em torno de 9.200. Só que toda a educação básica é municipal. Sim. E toda a gestão da saúde é municipal, né? Sim, a porta de entrada. Mais de 4.200 servidores no caso da educação, em torno de 2.000 servidores, 2.100 na saúde. E para uma cidade do tamanho de Ponta Grossa, esse número de servidores não está exagerado, né, Roberto? Não, na verdade é um déficit de servidores no município. Então, se você pegar na educação, agora principalmente com o advento da escola integral, que no segundo mandato do prefeito Marcelo Rangel se ampliou muito a questão da escola integral, inclusive o Plano Nacional de Educação estabelece, e eles foram muito além, inclusive, né? Até uma crítica que nós fazemos com relação ao governo municipal, porque foi feito a questão da escola integral, ela é importante. Não se questiona a escola integral, a necessidade dela. Mas de se fazer escola integral sem planejamento,
sem os recursos necessários e principalmente sem a mão de obra necessária, que é um problema. Então, foi ampliado o número de escolas integrais sem um planejamento necessário. Ah, tá. Então, nós temos hoje escolas que falta professor, outras escolas que os professores estão fazendo horas extras, a dobra, que eles chamam. Então, o trabalhador é contratado por 4 horas e faz mais 4 de extra. Então, em virtude da falta de pessoal. Então, há um déficit na educação, assim como de serventes, merendeiras. Então, hoje o número de professores e de servidores da educação não é o suficiente para a necessidade da demanda. Mesma questão na saúde. A saúde também é uma falta de pessoal. Você pega no pronto-socorro ou unidades de saúde, também há déficit de servidores. A autarquia de trânsito também tem déficit. Se ampliou muito a área de abrangência da Zona Azul, do estacionamento regulamentado, e não se contratou proporcionalmente. Claro que agora veio a questão do estar digital, que mudou um pouco. Mas antes do estar digital, se tinha um déficit grande de servidores. E uma reclamação, inclusive, dos usuários, dos munícipes, que eles não têm o conhecimento, por que às vezes demora para encontrar o agente do estar. Porque como ampliou muito a área de atendimento, então uma área que ele fazia antes em meia hora, 40 minutos, hoje ele demora mais de 1 hora. Então, se o agente do estar passou pela quadra e não se estacionou, e você chegou logo em seguida, você não vai conseguir encontrar esse trabalhador, porque ele ia demorar em torno de 1 hora para voltar no mesmo setor, porque ampliou muito a área. Então, essa era uma das dificuldades que a gente via a crítica. Parece que os agentes do estar somem, então, atrás do poste, escondidos. Não é. Não, porque a área de atuação dele ampliou bastante. Então, no estar também nós tínhamos déficit de pessoal. Agora, com o estar digital, ele acabou regularizando essa situação. Mas em diversos setores nós temos falta de pessoal. E aí, para suprir isso, só com concurso? Com concurso. E aí esbarra na questão do limite prudencial. Porque o município necessita de contratar, precisa contratar, mas o limite prudencial, que é aquele limite que a lei estabelece para a contratação de pessoal, está acima do estabelecido. Então, ele fica amarrado, não pode contratar. E se não pode contratar, no caso da educação, tem que acabar pagando hora extra, na questão da saúde também, né? Então, ele fica um pouco atrelado à questão do limite. E a gente está vendo agora, né, o assunto recente, no Brasil inteiro, uma deficiência de médicos, de profissionais da área de enfermagem, principalmente, né, com a pandemia. Ponta Grossa ainda está numa situação tranquila com relação a número de leitos Neste e tal. Neste momento, sim. E como é que está essa situação dos servidores da Fundação Municipal de Saúde, que agora é uma fundação, né? Sim. E como é que está essa situação, Roberto, do ponto de vista dos servidores? Aí nós temos 2 problemas. Um deles é mais grave, que é a questão dos médicos. A questão dos médicos não é em Ponta Grossa, é a nível de Brasil. Nós tínhamos o programa Mais Médicos, né, que acabou sendo encerrado, né, no início do governo do presidente Bolsonaro, e há um déficit muito grande aqui em Ponta Grossa, em torno de 60 médicos, que faziam parte dos Mais Médicos, que acabaram se afastando. E o município não conseguiu repor no número adequado. Então, nós não temos médicos, alguns até foram contratados, mas já saíram do município, ficaram poucos meses e pediram demissão. Então, esse número de 60 médicos jamais foi preenchido. E agora, agora no início de março, abriu-se 34 vagas ou 36 vagas para médico. 4 médicos fizeram o cadastro para serem contratados. E dos 4, parece que 1 ou 2 desistiram. Então, há um déficit realmente desse profissional no mercado. Então, o programa Mais Médico ele servia para suprir essa deficiência, né, esse déficit de médico no mercado de trabalho. Então, quer dizer, agora os nossos servidores estão se desdobrando aí para conseguir atender nas unidades de saúde e hospital municipal, hospital da criança? Isso, então há uma falta de médicos e, por outro lado, também nesse momento, há um déficit nos demais servidores também. Enfermeiros, técnicos de enfermagem, enfim, todos os servidores na área da saúde. Por quê? Com a questão da pandemia, nós tivemos diversos profissionais que se afastaram. Em virtude da questão da idade, os sexagenários e aqueles com doenças crônicas, as comorbidades. Então, houve em torno dessas 250 profissionais que foram afastados em virtude da questão do risco que eles têm maior nesse momento. Então, não podem atuar no momento da pandemia. E não foi reposto ainda, até esse momento, o número que foi afastado. Então, quer dizer, quem está trabalhando está no nível de estresse, de sobrecarga absurdo. E como você falou, até esse momento, a situação de Ponta Grossa ela está relativamente tranquila comparada a outros municípios até de menor porte. Você pega Campo Mourão, Cascavel, que tem número de habitantes menores que de Ponta Grossa, lá o número de infectados e até o caso de mortes é maior do que em Ponta Grossa. Maringá, que é mais ou menos com a mesma proporção, muito mais que em Ponta Grossa.
Então, nesse momento, a gente está numa situação relativamente tranquila pelo número oficial de infectados. Não temos nenhum caso de morte, por exemplo. Quando você fala na oferta e demanda do serviço, sim, né? Mas isto é uma fotografia de hoje, né? Como você fala no Ministério da Saúde e os técnicos falam, a tendência é que no mês de abril, final de abril e início de maio, esses números aumentem. E se você não repor a mão de obra, vai gerar um grande problema no atendimento à população. E aí você tem um risco maior desses servidores acabarem doentes por essa sobrecarga, claro, né? Sim, nós tivemos diversos municípios do país, onde também há déficit de pessoal na área de saúde, que esses servidores que trabalhavam 10, 12 horas, foi ampliado a carga horária. Aí se traz uma sobrecarga maior de trabalho, que acaba também trazendo a doença ou pela fadiga ou por estar mais exposto, né? Você pega um ambiente hospitalar, quanto mais tempo estiver exposto, maior o teu risco de contaminação com a questão do coronavírus. E é uma situação de difícil solução a curto prazo, né, Roberto? A solução não existe. Ele vai remediar, mas a solução realmente não existe, porque nenhum país do mundo estava preparado para uma pandemia igual a essa. Quando você pega, por exemplo, Nova York, que você vê a situação que está, se Nova York não está preparado, Paris, Milão, quer dirá os municípios do Brasil, alguns no interior do país, onde a saúde pública realmente tem uma dificuldade maior no atendimento, né, à população. E os demais trabalhadores? Nós temos aí a educação, né, o pessoal está todo em home office ou, né, trabalhando... A grande maioria, nós temos ainda alguns servidores da educação que estão ali no Paço Municipal, no Barracão, da Merenda, alguns setores da educação, mas é o número mínimo, né, com relação aos que estão afastados, né, que são das escolas e CMEIs. E das outras prestações de serviço, né? Porque a gente viu que houve o afastamento dos servidores que são dos grupos de risco. E o pessoal que ficou está fazendo aí um revezamento? Como é que está sendo? O pessoal está bem protegido aí? Sim, nesse momento há um decreto do prefeito onde estabelece o horário reduzido também do atendimento no Paço Municipal, na prefeitura, assim como também no comércio. Então, o atendimento está das 10 às 16 com escala de trabalho. Então, uma equipe trabalha um dia, outra equipe no outro dia. Então, ele está com um quadro reduzido e também o número de servidores, o horário de atendimento dos servidores também reduzido. E os nossos servidores da prefeitura estão na mesma situação aí dos trabalhadores do Brasil inteiro, com a questão dessa medida provisória aí que acabou mexendo com o bolso e com mesmo com os nervos de todo mundo, né, Roberto? O servidor da prefeitura vai ter direito a esse saque do FGTS e fim de PIS/PASEP. Como é que ficou essa situação aqui? Sim, eles são duas medidas provisórias que atingem a maioria dos servidores, dos trabalhadores no Brasil. Então, tem a 936, que fala dessa questão da redução salarial, em 25%, 50% ou 75%, ou até a suspensão do contrato de trabalho. Então, o empregador reduz lá 50% do salário do trabalhador e os outros 50% o governo federal vai fazer como se fosse mais ou menos um seguro-desemprego. É feita uma média e é pago. Então, o salário do trabalhador não vai ficar igual era. Aí já tem vai reduzir uma parte, seja 25%, 50% ou 75%. Se for 100% da suspensão do contrato, mais ainda. Essa medida provisória ela não atinge os servidores municipais, ela serve somente para a iniciativa privada. Então, essa não atinge. Mas a outra medida provisória, a 946, que fala do fundo de garantia, essa sim, essa é para todos os trabalhadores regidos pela CLT. No caso do município de Ponta Grossa, os nossos servidores municipais, diferente da maioria no Brasil, eles são CLTistas. Então, eles são regidos pela CLT e têm o depósito do fundo de garantia. No caso dos servidores municipais, também terá essa liberação de um salário mínimo para cada trabalhador. Um pouco diferente daquela liberação que teve no final do ano, que era R$500 para cada trabalhador, que era por conta. Então, se o trabalhador tinha 3 ou 4 contas, era R$500 por conta. Neste caso, não. Neste caso, R$500 é um salário mínimo, né, R$1.045 por trabalhador. Tá. Isso não tem nada a ver com aquele saque aniversário que foi permitido. Inclusive, é uma grande dúvida dos trabalhadores, não só do servidor do município, mas dos trabalhadores da iniciativa privada, aqueles que fizeram o seu cadastro no saque aniversário, que ainda não sacaram, está programado a liberação no mês de abril, mês de maio ou junho, manterá esse calendário. E a questão do 1045 é para atingir a questão da pandemia. Porque são 2 programas do governo federal. O primeiro deles era para aquecer a economia, ou é para aquecer a economia. Então, a liberação tanto dos R$500 por conta, quanto do saque aniversário, para liberar esse recurso para que os trabalhadores possam utilizar no comércio, enfim, e para movimentar a economia. Este outro é para repor parte do prejuízo desses servidores, desses trabalhadores
que perderam o emprego ou diminuiu a renda. Aham. Porque agora, por exemplo, para vir para o programa, vim com um motorista de aplicativo. Aham. Ele está dizendo que o que eles movimentavam ao mês não dá nem a metade do que movimenta hoje. Porque diminuiu o número de pessoas que estão circulando. As aulas, faculdades estão fechadas. E era um público que utilizava muito o transporte através de aplicativos. Então, esse motorista de aplicativo, ele teve sua renda reduzida e assim por diante. Então, esse 1.045, de certa forma, ele acaba compensando um pouco desse prejuízo que o trabalhador teve na renda, teve na sua renda. Para qualquer trabalhador que tenha lá o seu fundo, né, desde que ele tenha esse saldo, obviamente. Isso, exatamente. Então, é até 1.045, não que seja 1.045 para todos. Porque você pode ter algum trabalhador, no município acontece isso. No início do ano letivo, muitos professores são contratados, serventes. Então, do ano letivo, do início de fevereiro para cá, ele não tem ainda 1.045 na sua conta. Então, ele vai sacar o valor que tem lá. Ou 1.045 para aqueles que têm. Mas ele não se confunde com o saque aniversário. Então, continua o direito ao saque aniversário para aqueles que aderiram. E se tiver algum trabalhador que ele não deseja sacar esse 1.045 da medida provisória 946, aí ele vai ter que ir no site da Caixa Econômica e lá no aplicativo para dizer que ele não deseja que esse valor seja depositado em sua conta, liberado. Que legal. Nossa, Roberto, adorei essa nossa conversa. Tinha muito mais coisa, tem muito mais coisa. Eu já fico com um convite para um próximo bater-papo. Esse ano é ano de eleição municipal. Sim, esse ano vai ser para os servidores municipais, né? Como você falou, o nosso patrão ele muda de cada 4 anos. Então, esse ano teremos eleições municipais, não se sabe ainda a data, né? Pela questão do coronavírus, ainda não está definida a data da eleição, mas teremos eleição em 2020, né? E no ano que vem, os servidores municipais, né? Como o prefeito Marcelo Rangel não pode ser reeleito, né? Então, em 2021, nós teremos um novo patrão, né? Obrigatoriamente vamos ter um novo patrão. Então, e o sindicato, né, vai depender muito da situação aí, da questão do coronavírus, né, como que vai ficar a situação até o final do ano. O sindicato sempre promove o debate entre os candidatos a prefeito com os servidores, para a gente apresentar as pautas, as reivindicações dos nossos servidores aos pré-candidatos, né? E que, em última análise, né, Roberto, são as pautas que dizem respeito a muita coisa da própria comunidade, porque é bom, as pessoas às vezes esquecem que da hora que você nasce até a hora que você morre, um servidor municipal está presente na tua vida, né? Sim, e quando o servidor ele discute a questão da melhoria das condições de trabalho, contratação de pessoal, isso não é só para o servidor público, isso também é um benefício à própria população, à própria comunidade. Quando você tem um número suficiente de médicos para atender, quando você tem um número de professores o suficiente para trabalhar nas escolas, isso também reflete na comunidade. Então, você vai ter uma saúde pública melhor, você vai ter uma educação melhor, um atendimento melhor na Zona Azul, um atendimento melhor no Paço Municipal e assim por diante. Então, quando o servidor público ele briga, ele luta por melhores condições de trabalho, não é só pensando em si, em sim pensando também em toda a comunidade e é assim que o Sindicato dos Servidores age. Joia. A hora que a gente tiver os candidatos definidos, já fica um convite para um bate-papo aí para a gente dar uma analisada nas propostas que estão circulando por aí e o que o sindicato vai debater com isso. Combinado? Com certeza, é assim que passa essa questão da pandemia, nós esperamos que seja o mais breve possível para que a gente possa fazer esse debate com os servidores e depois, na sequência, poder passar aí aos candidatos e também a toda a comunidade de Ponta Grossa. Né? Tá certo. Roberto, muito obrigada. Eu que agradeço, Ana. No próximo bloco, a gente vai falar sobre planejamento de Ponta Grossa para os próximos anos. Para isso, eu converso com o vereador Pietro Arnaud. É um instante só e eu já volto. Não saia daí.